Olá, vamos fazer uma revisãozinha de soluções. É o seguinte, inicialmente vamos falar sobre as soluções líquidas. Então, existem soluções líquidas, sólidas, gasosas, certo? Onde sempre existe a ação de um soluto e de um solvente. As soluções líquidas, consideradas verdadeiras, têm como solvente a água. Então, considerando uma solução aquosa de cloreto de sódio, o sal é classificado como o quê? Um soluto ou um solvente? É lógico que ele é um soluto. Solvente seria a água. Assim, as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, ok? Homogêneas quando apresentam uma fase, heterogênea quando são duas fases. Sendo que um soluto, ele tem um coeficiente de solubilidade a uma determinada quantidade de água. Então, a gente tem o coeficiente de solubilidade do NaCl a 0 grau é de 35,7 gramas, tá? A ser diluído em 100 gramas de água. A 25 graus Celsius é 42. Então, vocês percebem que existe uma diferença com relação à temperatura. Então, a mesma concentração em zero, ela não pode ser para 25. Você percebe que ela aumenta a concentração de solubilidade. Assim, 1 litro de água, ela dilui o quê? 200 gramas de sódio. Ela é considerada insaturada. Por quê? Porque uma solução saturada em equilíbrio de diluição, ela tem que ser 357 gramas para 100 graus, ou 0 graus Celsius, ok? Para 100 gramas de água. Assim, abaixo disso, qualquer valor menor que 357 é insaturada. É como se eu colocasse 2 colheres de açúcar, diluísse em um copo, tá? Vamos supor, de 100 ml, sendo que eu sei que aquela água dilui o quê? 200 gramas, que seriam 4 colheres, só que eu só coloquei 2. Se eu colocar só uma, continua sendo insaturada. Colocar 2, insaturada. 3, insaturada. Mas quando eu colocar as 4, ela se torna saturada. Ok? Então, 1 litro de água tem 400 gramas. Ela vai estar como? Olha só, com um corpo de fundo. Então, significa dizer que ocorreu uma saturação de 400 menos 357, você percebe que existe uma diferença. E é justamente essa diferença que forma o corpo de fundo, ou seja, a parte que não consegue ser solubilizada, porque atingiu o equilíbrio, o coeficiente de solubilidade. Sendo assim, a gente tem as soluções supersaturadas. Para 1 litro, eu tenho 400 gramas com o corpo de fundo. Quando eu adicionar um calorzinho, a temperatura, o que vai acontecer? Ela vai agir com a ação da pressão, é lógico, fazendo a diluição. Sendo assim, mesmo que eu reduza a temperatura, quando esfriar, você percebe que o líquido continua, tá, em uma única fase. Então, significa dizer o quê? Que ocorreu a diluição acima do coeficiente de solubilidade, porque a ação da temperatura. Então, eu tenho uma supersaturada. Então, a concentração na solução final está acima do coeficiente de solubilidade do sódio a 0 graus Celsius. Lembre, se eu colocar 25 graus Celsius, a quantidade já vai ser diferente em relação à quantidade de soluto. Para as curvas de solubilidade, que eu acho muito legal, olha só, eu tenho a relação do coeficiente de solubilidade para a temperatura. O primeiro gráfico determina para vocês o seguinte: ele vai aumentando com a eficiência de solubilidade com o aumento da temperatura. Para o segundo também existe um iníciozinho, um equilíbrio. E o terceiro gráfico também parecido com o primeiro. Sendo que o quarto gráfico, a quarta linha, desculpa, ela reduz o coeficiente de solubilidade com o aumento da temperatura. Então, as 3 primeiras são um comportamento normal e o outro anormal. Sendo assim, para ter temperatura 1, coeficiente de solubilidade 1. Opa, voltando aqui, desculpa. O que a gente tem aí? Uma relação. Se eu aumentar esse tracejo, vocês vão perceber o seguinte: a uma mesma temperatura T1, ela vai ser diferenciada para os outros gráficos, ok? Então, vai ter coeficientes de solubilidades diferentes quando eu relaciono só T1. Então, exercício de fixação,
a 18 graus Celsius, a solubilidade de uma substância X é 60 gramas para 100 ml, ou seja, 60 gramas é diluído em 100 ml. Nessa temperatura de 150 gramas de X foram misturados em 200 ml de água. O sistema obtido é heterogêneo com uma fase, homogêneo com duas fases, uma solução aquosa com corpo de fundo, heterogêneo com três substâncias. E aí, qual seria o resultado?